Muito bem, agora nós aprendemos a fazer o planejamento, então, e fizemos planejamento e algumas experiências dos primeiros contatos com os vendedores, com os primeiros clientes. Então, nós fizemos, na verdade, focamos na relação entre um vendedor e um cliente. Como é que a gente vai fazer na sequência? O que nós precisamos? Entender como é que a força de vendas vai funcionar como um todo e planejar qual é o impacto que nós queremos dessa força de vendas como um todo, uma equipe ampla, junto ao nosso público-alvo. Isso tem algumas coisas complementares que a gente tem que levar em conta. Vamos ver o que tem na sequência. Em primeiro lugar, nós vamos ter que ter uma visão ampla, né, levando em conta a nosso aspecto de uma redefinição de objetivos, agora não como um vendedor individual, mas como todo o esforço. E aí nós podemos e vamos ter que levar em conta alguns objetivos complementares que nós podemos ter, por exemplo, a questão da prospecção de clientes. Nós vamos ter vendedores só trabalhando com a prospecção, vamos ter vendedores só com objetivos de fechamento de negócio, de vendas, vão ter alguns vendedores, talvez que sejam especializados só em fazer follow-up, mas aí a gente tem alguns problemas, porque se a gente parte para essa especialização da força de vendas, nós vamos fazer com que um vendedor que seja aquele que fez a prospecção, que identificou o cliente como potencial e chamou ele para a empresa, ele vai ser atendido por um segundo vendedor, que é o de acompanhamento e fechamento, e um terceiro vendedor teria que fazer ainda os aspectos de acompanhamento. Isso não funciona bem, porque o cliente tem que dividir as mesmas informações com três pessoas diferentes na empresa. Então, o ideal é que muitas vezes a gente precisa que os vendedores individualmente eles façam as três atividades e nisso a gente tem que ter capacidade de avaliar o resultado que esse vendedor tem nas três atividades. Isso só chama atenção então para o aumento da complexidade que é quando a gente está falando de uma equipe de vendas, né? Alguns vendedores ainda podem ter esse aspecto mais alguns aspectos mais de comunicação, e a força de vendas tem que atender isso também, né? A questão de consultoria de vendas, talvez. Algumas organizações, elas aceitam essa divisão de tarefas de vendedores. No caso dos bancos, você vai encontrar lá, às vezes, um vendedor ou um funcionário do banco que é o responsável só por algum tipo de aplicação financeira. O cara é entendido, por exemplo, em renda variável, vamos imaginar. E ele é convidado pelos gerentes de banco que fazem esse papel do vendedor, né, na base diária com o cliente do banco, e essa interação é feita em parceria, então, com esse vendedor, esse funcionário do banco especializado, então, em renda variável, atendendo alguns clientes, ou por interesse do cliente, ou às vezes por orientação do gerente, quais são os clientes mais prováveis para esse tipo de serviço, e a aproximação é feita, então, o gerente faz a intermediação e o funcionário do banco, então, especializado, ele vai fazer a interação com o cliente com acompanhamento do gerente. Então, uma solução bastante inteligente para essa demanda, principalmente com o aumento da complexidade dos serviços que a gente está verificando no mercado financeiro, mas ele é só uma manifestação numa área e uma manifestação no mesmo sentido de outras áreas, com aumento da complexidade da prestação de serviços e da entrega de produtos cada vez também com maior base tecnológica e das necessidades que estão embutidas nesses produtos. E isso, então, nos permite ou nos traz um compromisso inicial de definir, então, de uma forma ampla, objetivos estratégicos que nós queremos para a nossa força de vendas como um todo. Depois que nós entendemos a força de vendas como um todo, os objetivos para a equipe de vendas, nós vamos então fazer uma decisão sobre a escolha da sua estrutura. E a partir dessas decisões iniciais lá a respeito da necessidade, da importância ou da conveniência de ter profissionais de vendas especializados em alguns assuntos dentro da organização ou profissionais de vendas que fazem atendimento completo do cliente, desde a prospecção até o acompanhamento final, nos já traz algumas
informações a respeito da nossa decisão sobre qual estrutura nós vamos tomar. A maior parte das empresas brasileiras, vamos dizer assim, que têm atuação no território nacional, elas vão dividir a sua força de vendas, a sua atuação, considerando as regiões do território nacional. Normalmente respeita mesmo as regiões geográficas. E, de uma forma geral, é aquela classificação mais ampla, às vezes, região sul, sudeste, região central, região norte, às vezes com algumas divisões, mas isso depende muito de cada empresa, depende muito do impacto dessas regionalidades em cima da sua operação, ou da percepção do cliente sobre o produto, ou em cima da capacidade ou facilidade de venda de serviços nessas regiões. Então, as regiões de telefonia, que a gente pode imaginar que tem essas operações nacionais, elas têm escritórios regionais nessas regiões e opera então com esse tipo de estrutura maior, geral. Mas nada impede, e aí ainda voltando para a questão do banco, né, nada impede que essa estrutura regional, que os grandes bancos, aí, Banco Bradesco, Banco Itaú, que tem, Banco do Brasil, que tem essa atuação nacional, eles também têm a sua força de vendas por regiões, mas dentro dessa estrutura por região pode ter essa especialidade. Então, esse exemplo que eu trouxe do banco inicialmente, com esse profissional especializado em renda variável, por exemplo, ele vai tornando a estrutura mais complexa. A gente ainda poderia fazer, e eu acredito que os bancos façam isso, a subdivisão, então, ainda de atendimento do cliente conforme a carteira que ele tem junto ao banco, conforme o tamanho da conta, quanto dinheiro ele tem aplicado ali. Então, ele pode ser atendido por um gerente mais qualificado, mais experiente. Outros clientes do mesmo banco podem ter outros atendimentos, inclusive agências diferenciadas, são pensadas, então, conforme o status que o cliente tem junto ao banco. E por status junto ao banco, vamos entender simplesmente aquela rentabilidade que o banco tem prevista para esse cliente. Bom, a partir da estrutura definida, então, com maior ou menor complexidade conforme as necessidades da nossa empresa, nós vamos, então, começar a pensar em termos do tamanho da força de vendas. Bom, o tamanho da força de vendas é um aspecto crítico, como eu já mencionei para vocês, porque daí, desse tamanho, decorrem seus custos. E os custos de vendas, eles são pesados dentro de uma organização, muitas vezes eles são equivalentes ao próprio custo de produção. Então, a gente tem que pensar muito bem no tamanho dessa força de vendas e ter certeza que nós vamos estar entre duas situações que são negativas. A primeira é de ter uma força de vendas muito pequena, que não consegue atender o mercado e, portanto, a gente deixa de ganhar mercado, nós perdemos clientes por problemas de atendimento ou não exploramos alguns mercados por limitação da nossa força de vendas, e eu diria para vocês que esse é o menor dos problemas, né, porque a gente pode identificar isso e ir aumentando controladamente a nossa força de vendas para atender essas limitações, ou a situação pior é que quando nós temos uma força de vendas inchada, né, com um número de clientes, de vendedores maior do que o valor ideal e essa força de vendas vai custar mais caro no limite, às vezes, de ser prejudicial para a empresa. Ela custa mais caro do que aquilo que ela consegue produzir. Então, esse é o desafio de saber qual é o tamanho da força de vendas. Em alguns negócios, principalmente aqueles voltados para serviços, essa questão do tamanho da força de vendas está vinculada com a gestão da demanda de serviços, que já mencionei no vídeo que falava sobre serviço. E a gente ser capaz, então, de organizar os clientes em agendamento ou outras maneiras com esse mesmo propósito, elas podem nos ajudar a otimizar, então, o número de profissionais que estão atendendo. Então, na medida do possível, sempre que possível, usar o agendamento. Algumas atividades elas permitem o agendamento porque as pessoas já estão acostumadas com isso, que é o caso das consultas médicas, mas outras têm uma enorme resistência para o agendamento, que é o caso do próprio sistema bancário. Então, se o banco impusesse nos clientes o atendimento exclusivamente por hora marcada,
poderia ser bom por um aspecto que tu chega na agência e tu já é atendido, né? Supondo que seja pontual, supondo que todos os clientes sejam pontuais, o que já não é uma coisa muito realista, mas também tu vai dificultar o acesso de um cliente que não consegue chegar no banco ou que precisa ter um problema urgente para resolver e que não pode ficar esperando um atendimento por hora marcada mais na frente. Então, essas são soluções que são colocadas. E alguns negócios são híbridos, que eles permitem, às vezes, em algumas situações, outros não. E a gente está vendo, por exemplo, no serviço a prestação de serviço de manutenção de automóveis, né, os mecânicos de automóveis, eles, alguns sistemas, algumas empresas trabalham com agendamento, mais as concessionárias, e outros estão com a porta aberta, literalmente, para o cliente que chegar ali com o seu carro com problemas. Então, vejo que não, nem tem uma fórmula certa para isso em serviço, mas é uma possibilidade que tem que ser pensada por vocês para ver se está adequado à realidade das empresas que vocês estão acompanhando, tá? Então, vamos imaginar que nós temos uma situação em que nós já temos uma força de vendas instalada numa empresa e nós queremos saber qual é o tamanho. A única coisa que a teoria vai nos ajudar em relação a isso é de uma forma muito particular quando nós temos que essa interação entre os vendedores e os compradores aconteça por visitas presenciais. Então, nessas visitas presenciais, o que nós vamos fazer de uma forma muito simples é ver o número de visitas que comporta, né, pelo tempo do vendedor dedicado à empresa, então é o horário comercial, que é o horário de trabalho do vendedor, quantas visitas ele consegue fazer e estabelecer um objetivo de visitas mensal para a empresa. E a partir daí, tendo o número total de visitas que a empresa tem que fazer no mês, o número de visitas que cada vendedor é capaz de fazer naquele mesmo mês, a gente tem o número de vendedores que é recomendado pela literatura. Vejo que tem algumas dificuldades importantes aí nesse método, mas é o que nós temos para oferecer. Outras formas mais complexas passam pela necessidade de avaliação e estabelecimento de metas e, conforme eu já mencionei, essas metas têm que ser compatíveis com as várias atividades e que nós atribuímos para o vendedor. Se nós formos capazes de fazer isso de uma forma regrada e transformar, então, todos os objetivos que nós temos em metas específicas, talvez daí a gente possa fazer um cálculo mais preciso de quanto, em termos de faturamento, cada vendedor representa para a empresa. E aí fazer um cálculo financeiro da presença do vendedor na empresa e estabelecer um determinado retorno, vamos dizer assim, sobre o investimento, um retorno sobre os custos de vendas de uma forma mais sofisticada e mais aplicável na realidade dos negócios. Essa seria a sugestão para vocês.